possamos meditar em algumas coisas que a palavra de Deus nos diz. E se a gente atentar-se para ela, prestar bastante atenção naquilo que ela fala, e como a palavra mesmo diz, né, se nós ouvirmos e praticarmos a palavra do Senhor, eu tenho certeza que você tirará um bom proveito daquilo que ela foi designada para fazer. Bem? Então, hoje eu quero compartilhar a palavra de Deus, falando um pouco ainda sobre esse tempo em que nós estamos vivendo e o que nós precisamos, do que nós de fato necessitamos para viver uma vida abundante no Senhor, para viver uma vida, sabe, debaixo da graça, na presença de Deus. Por quê? Porque a palavra nos instrui de como nós devemos viver uma vida cristã. Uma vez que você já nasceu de novo, entregou a sua vida para Jesus, a Bíblia diz que você é uma nova criatura. Essa nova criatura tem uma nova realidade de vida e por isso nós precisamos ver de que forma que nós devemos viver nesse tempo. Amém? Então, é louvável, é muito importante prestarmos atenção detalhadamente, amados, para que nós venhamos a tirar o melhor proveito da palavra do Senhor, porque a palavra, ela é alimento para as nossas vidas. A palavra do Senhor é a luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, sabe? Ela é o nosso sustento, ela é a nossa base, ela é a nossa coluna, ela é a nossa fundação. Tudo está seguro e firmado na palavra de Deus. Então, amados, eu entendo que não há outra forma do cristão viver a não ser buscando o entendimento e desfrutando do melhor de Deus, daquilo que Ele já estabeleceu na sua palavra. Amém? Então, hoje é um pouco de ensino, mas o tempo vai ser um pouco mais restrito. Nós estamos, mais uma vez, com os cultos suspensos por um tempo, por conta da pandemia que tem se instalado em todo o mundo, mas nós continuamos a anunciar a palavra, e se você receber essa palavra no seu coração, eu tenho certeza que não é a questão de não estarmos na igreja, de não estar junto, congregando, celebrando aqui, que ela vai deixar de funcionar, porque como a própria palavra de Deus diz que ela é viva e é eficaz. Então eu creio que mesmo onde você estiver na sua casa, você ouvindo a palavra de Deus, você vai ser ricamente abençoado com ela. Eu tenho certeza disso, porque a palavra ela se cumpre. A palavra, ela por si só tem esse poder. Eu estou falando debaixo de unção, com fé, crendo naquilo que ela foi designada para fazer. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, acompanhasse comigo. Nós vamos ler aqui algumas passagens da Bíblia, porque tudo que nós devemos falar da palavra, tudo que nós devemos pregar, tem que estar baseado na palavra. Eu não estou aqui para falar o que eu acho, mas para falar aquilo que exatamente a palavra quer dizer para nós. E eu gostaria de ler com você nessa noite 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 1. Eu quero começar por aqui para que nós venhamos entender algumas coisas. E em 1 Pedro capítulo 2, verso 1 diz assim: portanto, livre-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Verso 2 diz: como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que, por meio dele, cresçam e experimente plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Então, amados, aqui o apóstolo Pedro está nos trazendo uma instrução poderosa, que no versículo 1 ele pede para que nós, sabe, nos livre de todas as coisas mal, também de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja e de toda difamação. Não é apenas um pouco, não é apenas de algumas coisas. Ele faz questão de dizer que nós devemos,
fazer. É nós que temos esse papel de nos livrar dele. Ele está em algum lugar e nós precisamos. Eu creio que na oração do Pai Nosso está pedindo para livrar realmente do poder do maligno. E desse Jesus já nos livrou. Uma vez que você está em Cristo Jesus, a palavra diz que o maligno não pode lhe tocar. Então, amados, eu vejo que a outra parte agora somos nós que vamos fazer. É nós que começamos a deixar, a nos separar, a nos livrar de tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Só que o apóstolo Pedro, ele instrui primeiro para que nós façamos, nos livramos disso, façamos essa separação, mas em seguida ele diz assim, que como bebês recém-nascidos, nós devemos intensamente desejar o puro leite espiritual. E não é um leite qualquer, é o puro leite espiritual. Para quê? Para que por meio dele cresçamos e possamos experimentar plenamente a salvação. Veja, amados, uma vez que você entregou sua vida para Jesus, a Bíblia diz que agora você é salvo porque você crê. Mas a salvação nós cremos dessa forma, e eu queria trazer essa instrução para você, que a salvação ela é desenvolvida. Nós precisamos continuar desenvolvendo a nossa salvação e todos os dias nos mantendo na posição em que o Senhor nos colocou. Como aqui está dizendo, nos livrando de todas essas coisas, mas também desejando o puro leite espiritual para que nós possamos crescer e experimentar plenamente da salvação. Sabe, mas eu gosto de falar desse texto, e eu tenho falado já várias vezes sobre ele, que um bebê, quando ele nasce, o instinto de vida dele, de sobrevivência, é de ele procurar um alimento. E esse alimento é o leite puro da sua mãe, sabe? E uma das coisas bem interessantes é que você tentar, consolar o bebê com outra coisa, ele não vai se conformar. Ele vai chorar, ele vai fazer alguma coisa, ele vai querer o puro leite genuíno. Por quê? Porque ele sabe que através desse alimento é que ele vai crescer. É um instinto de vida. Mas nós estamos falando aqui de um contexto espiritual. E aqui o apóstolo Pedro diz que como bebês, nós devemos desejar esse leite. E ao leite espiritual existe sim uma boa palavra, um alimento, genuíno, uma palavra sem heresias, sem doutrinas erradas, mas uma coisa alinhada para que nós possamos crescer sadios, para que nós possamos crescer, da melhor forma possível. E uma das coisas que ele fala aqui é livrar-se de algumas coisas e desejar outras. Sabe, uma criança que ela procura o leite materno, desde bebezinho ela tem acesso ao leite materno, uma das coisas que precisa fazer é ter o cuidado de alguma coisa não impedir o crescimento, porque uma vez que ela tem acesso ao leite, naturalmente ela vai crescer, naturalmente ela vai se desenvolver. As mesmas coisas acontecem conosco, que nascemos de novo. Se a gente se alimentar de forma saudável, nós vamos crescer espiritualmente e nada vai nos impedir de avançarmos e crescermos. Amém? Então, eu começo por aqui, e a Bíblia ela deixa bem claro que o justo tem uma maneira de viver. Quem é justo? Todos aqueles que nasceram de novo, entregaram a sua vida para Jesus. Eu quero dizer que você é a justiça de Deus. Você não é justo por aquilo que você fez, mas você foi justificado por aquilo que Jesus fez. E uma vez que Jesus lhe justificou, nos justificou, justo aqui significa separado, Foi justificado e agora você está separado para uma vida em Deus. Amém? Então, nós temos o selo da justiça em nós, que Jesus comprou um alto preço com a sua própria vida, e agora Ele nos justificou. E a Bíblia vai nos deixar claro que o justo ele tem uma maneira de viver, ele tem um meio pelo qual ele vive. Amados, nós precisamos prestar atenção. Eu queria chamar a atenção nessa noite para esses contextos que nós vamos ler aqui. Nós vamos ler algumas outras passagens bem interessantes, e se a gente prestar atenção direitinho no que a palavra está dizendo, você vai ver que há um meio de vida cristã, há um meio pelo qual nós devemos viver.
Se não há vida, o contrário de vida é a morte, não é assim? Então, nós precisamos entender isso direitinho, e para isso eu queria que você abrisse lá em Hebreus, capítulo 10, no versículo de número 38, onde a palavra de Deus vai dizer assim: meu justo viverá pela fé. E se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Em outras versões diz: se ele retroceder, não terei prazer. Então, amados, aqui eu pego a primeira parte e diz assim: o meu justo viverá pela fé. Há um meio de viver, há um meio pelo qual nós somos alimentados, há um meio pelo qual o cristão se mantém. Assim como um bebê recém-nascido ele precisa de um leite genuíno para viver, um bebê espiritual, alguém que nasceu de novo, ele precisa do leite para crescer, mas ele precisa também de um bom alimento para continuar firme, continuar vivo. E aqui a Bíblia deixa bem claro que o meu justo, ele viverá pela fé. Nós precisamos entender isso aqui. E esse contexto, amados, está falando mais no contexto espiritual. Eu sei que naturalmente falando, para que nós possamos nos manter o corpo vivo, o nosso corpo, ele precisa de um alimento, ele precisa de tomar sol, ele precisa de uma série de coisas, naturalmente falando. Mas eu estou falando para você que nasceu de novo, você que está em Cristo Jesus, você que é um cristão, você precisa entender: você não é um corpo, você não é uma alma, você é um espírito. E o seu espírito, ele tem uma alma, habita no corpo. Se você não sabia disso, fique sabendo, entenda bem isso. Isso é muito importante para que você venha entender essa necessidade. Porque talvez você está pensando: eu preciso da fé para viver, porque pela fé eu preciso comprar o meu alimento, pela fé eu preciso. Também, amados, isso, mas eu não estou falando disso, estou falando da sua vida espiritual. A Bíblia diz que nós antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos vivificou, nos ressuscitou de uma morte espiritual, e hoje você está ligado com Cristo, com Deus, conectado com Deus, porque o seu espírito ele foi vivificado, você nasceu de novo, e esse seu espírito ele tem um alimento, e o alimento dele é a fé. Aleluia! Porque aqui está dizendo, eu encontro pelo menos 3 passagens na Bíblia onde diz: o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Então nós precisamos entender que é o meio pelo qual nós vivemos, é pela fé, é o seu espírito. E se você não adquire, se você não mantém aquilo que te alimenta, aquilo que te mantém vivo, eu não tenho outra resposta a te dar: nós morreremos. Eu sem fé eu morro espiritualmente. Inclusive, o meu espírito ele só foi vivificado por conta da fé, porque a palavra de Deus diz que a salvação é pela graça mediante a fé. A fé é o que dá, é a porta de entrada para a salvação. E para você se manter salvo, continuar essa caminhada, você precisa da fé. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10, verso 17. Outra coisa que é interessante, nós precisamos entender isso, e é por isso que eu estou aqui nessa noite. Eu estou trazendo essas palavras, essas instruções, para que você entenda o meio pelo qual espiritualmente você vive. Romanos capítulo 10, verso 17 diz assim: portanto, a fé vem por ouvir, e isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Sabe, amados, nós falamos muito que a palavra, toda a escritura, ela é inspirada, né, para nos corrigir, para nos, educar, para nos exortar. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção que aqui a Bíblia está dizendo que, portanto, a fé vem pelo ouvir, e isto é, por ouvir as boas novas de Cristo. Sabe, temos passagens na Bíblia que eu tenho certeza que se você ouvir essa passagem, você não vai se encher de fé. Você vai ter entendimento, vai ter compreensão de algumas coisas, mas a palavra de Deus chama atenção para que tipo de pregação nós precisamos prestar atenção. É na
das boas novas a respeito de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso alimento. A palavra, o verbo que se fez carne, é ela que nos alimenta, é ela que nos mantém de pé, é ela que nos mantém vivo, uma vez que estamos vivificados em Cristo Jesus. Então, é muito simples. Se eu ler aqui os 10 mandamentos para você, eu tenho certeza que provavelmente você não vai ficar cheio de fé. Por quê? Porque são coisas da lei, são instruções, é a palavra de Deus? Mas isso talvez não vai gerar fé em seu coração. Mas quando você ouve as boas novas, as boas notícias de Cristo, aquilo que Ele já conquistou para mim e para você na cruz, com certeza isso começa a gerar fé em nosso coração. Então nós precisamos entender que nós precisamos de um alimento para viver, e esse alimento é por meio da fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação de Jesus Cristo, a respeito de Cristo, a respeito do ungido, a respeito daquele que fez todas as coisas por nós. Amém? Eu queria que você voltasse para Hebreus capítulo 10. Aleluia. Hebreus capítulo 10, no verso 25, nós vamos ler uma instrução aqui bem interessante, e diz assim, e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Essa passagem aqui é muito interessante, eu gosto muito dela. Inclusive em outra versão diz assim, não deixais de congregar, como é o costume de muitos. Mas aqui também em outra versão está dizendo, não deixe de nos reunir, não deixamos de nos reunir. Nós estamos vivendo um tempo em que não podemos nos encontrar aqui nesse tempo. Eu estou aqui agora sozinho, falando através de uma comunicação digital, virtual, mas não estamos podendo nos encontrar aqui. Mas nós como igreja, nós como corpo de Cristo, nós devemos sim nos manter reunidos, nós devemos nos manter em comunhão uns com os outros, e nisso também é fortalecendo uns aos outros na fé, para que nenhum venha, desfalecer, para que nenhum venha esmorecer. E nós estamos vivendo um tempo bem propício para que as pessoas de repente desanimem, para que as pessoas enfraqueçam. Se elas não se alimentar espiritualmente, eu tenho certeza que cada dia que passa elas vão ficando mais fracas e mais fracas e mais fracas, e isso pode levar a um perigo de morte, porque se você não alimenta, aquilo que não se alimenta tende a morrer, ok? Então nós precisamos entender que mesmo nesse tempo nós precisamos estar nos reunindo, não fisicamente, mas espiritualmente. Nós podemos sim manter a comunhão, nós podemos sim congregar. Estar congregado é estar unido, estar em união com a igreja local, com a família de Deus, estar sempre em constante contato, mesmo que não seja físico, mas espiritual, sempre nos lembrando uns aos outros de quem nós somos, daquilo que nós temos e podemos. Então, o autor aos Hebreus, na carta aos Hebreus, ele nos orienta que nós não devemos deixar de nos reunir como fazem alguns, mas que encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. E esse dia está falando do dia do Senhor. Eu quero que você pule para o versículo 32, aí no livro de Hebreus, capítulo 10 mesmo, e nós vamos ler mais um pouco aqui dessas passagens para que você entenda. O autor aqui vai falar de situações que os judeus eles tinham enfrentado, assim que tinham se convertido. Ele diz assim, no verso 32, lembre-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Versículo 33, houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, ajudaram os que passavam pelas
Portanto, não abra mão de sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu, pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Então, amados, eu quero deixar essa mensagem para vocês nessa noite e lembrar a você para que você não abra mão da sua firme confiança, que você não abra mão daquilo que o Senhor já confiou a você, não abra mão de nada mais que Deus já proveu, já providenciou para mim e para você. Há algo poderoso nos aguardando. E se aqui o autor da carta aos Hebreus, há praticamente 2000 anos atrás, já exortava, já trazia instruções para que os cristãos não desanimassem, hoje eu quero novamente trazer isso à nossa memória e encorajar você. Permanece firme, permanece na palavra, creia na palavra de Deus. Essa palavra ela é verdade, essa palavra ela é o nosso sustento. A própria Bíblia diz que todas as coisas estão sustentadas pela palavra. Sabe, amados, que qualquer coisa que sair da palavra pode desequilibrar, mas eu e você estamos fundados, firmados nessas promessas, nessas coisas. Há promessas para nós nesse tempo, mas também há promessas vindouras que nós devemos nos alegrar, que nós devemos manter firme, sabe, inabaláveis. E eu quero nessa noite lembrar isso a você. Aqui está falando que esses primeiros cristãos viveram situações difíceis, né? Eles precisavam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebessem tudo o que Ele prometeu. Mas antes aqui ele diz que eles sofreram insultos, muita luta, sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras situações, ajudaram pessoas que estavam passando pela mesma situação. E eu quero nessa noite realmente lembrar isso a você. Ninguém está em situação melhor do que ninguém. Todos nós estamos enfrentando a mesma situação. Claro que uns diferentes, um pouco dos outros, talvez alguns ainda estejam numa situação mais confortável, outros em situação mais difícil, mas todos nós estamos enfrentando a mesma situação. Eu posso dizer para você que há alguns ditados que dizem que estamos todos no mesmo barco. Não, nós estamos todos enfrentando a mesma tempestade, mas existe um barco, e nesse barco tem alguém que está conosco, que é Jesus. E eu quero dizer algo para você. Assim como o apóstolo Paulo teve aquela instrução quando ele estava indo para Roma, que ele disse que Deus falou com ele que ninguém pulasse fora. Se todos permanecessem fiéis ali juntos, todos iriam escapar. E eu quero dizer isso para você nessa noite. Permaneça fiel nesse barco que é Jesus, na palavra de Deus, firme na palavra, que nenhum vai se perder, ninguém vai se perder. Sabe, amados, é um tempo, uma situação que nós, cada um, estamos tendo que nos reinventar, nós estamos tendo que, sabe, nos programar de coisas diferentes, fazer coisas diferentes, inclusive o que eu estou fazendo aqui agora, falando com você através de uma câmera, onde esse vídeo vai para o canal e você poder chegar até você, porque eu não estou podendo falar com você pessoalmente, mas graças a Deus pela tecnologia que está permitindo que a gente possa fazer isso. Mas quando se trata da situação de estar lá fora, né, em geral, em todo o mundo, todo o planeta Terra está vivendo a mesma situação. E todos nós, como corpo de Cristo, como cristãos, nós precisamos estar nos encorajando, nos reunindo, sabe, fortalecendo uns aos outros na fé. E eu quero deixar essa mensagem para vocês nessa noite. Daquilo que se deve guardar, guarda teu coração, guarda a tua fé, porque é o meio pelo qual você vive. Você não pode viver de outra forma, mas o seu espírito, ele recriado, o alimento dele
estar se alimentando da palavra de Deus. 1, 2, 3, 4, 5 vezes, quantas vezes você sentir necessário no dia. Eu não sei quantas vezes você está alimentando a sua carne, mas eu vou te convidar nessa noite para que pelo menos, assim como você está alimentando a sua carne, alimente o seu espírito, para que fique pelo menos empate um com o outro. Amém? Então que você possa receber essa palavra no seu coração, que ela possa trazer entendimento de que existe um modo de vida para se viver e um meio, um alimento que nos fortalece e que nos mantém de pé, nos mantém perseverante. Amém? Em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida as bênçãos do Senhor. Eu quero nesse momento declarar sobre toda essa situação. Em nome de Jesus eu declaro essa situação passando, tudo sendo restabelecido o mais rápido possível, que nós possamos de fato estar aqui celebrando e ministrando a palavra do Senhor, como é de costume, como a igreja do Senhor gosta de fazer. Então seja edificado na prática dessa palavra, em nome de Jesus. Amém.